Jornal. Câmara dos Deputados. Presidentes da Câmara e Senado defendem diálogo contra atos extremistas. Deputado Jonathan de Jesus será indicação da Câmara para ministro do TCU. Arthur Lira é reeleito presidente da Câmara com recorde histórico de votos. Boa noite. O deputado Arthur Lira foi reeleito presidente da Câmara com um recorde histórico de votos e discurso contra atos extremistas. O repórter Antônio Vital acompanhou a eleição. O deputado Arthur Lira foi eleito para um segundo mandato como presidente da Câmara com 464 votos, recorde na história do parlamento depois de conseguir o apoio de 20 partidos. O recorde anterior de votação pertencia a Ibsen Pinheiro em 1991 e a João Paulo Cunha em 2003, os dois eleitos com 434 votos. A candidatura à reeleição de Lira foi apoiada por partidos tão diversos como o PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro. O bloco formado para apoiar a reeleição de Lira e definir os nomes dos demais integrantes da mesa diretora da Casa contou ainda com União Brasil, o PP, o MDB, o PSD, o Republicanos, o PSDB, o Cidadania, o Podemos, o PSC, o PDT, o PSB, o Avante, o Solidariedade, o PROS, o Patriota, o PTB, o PV e o PCdoB. O bloco formado por esses partidos definiu os nomes dos candidatos considerados oficiais à mesa diretora, mas houve disputa pela presidência da Câmara. Também concorreram ao cargo os deputados Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, e Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Van Hatten teve 19 votos e Chico Alencar 21. Em seus discursos como candidatos, eles se posicionaram contra a reeleição de Lira, mas por motivos diversos. Marcel Van Hatten criticou medidas adotadas pelo Supremo Tribunal Federal contra parlamentares acusados de disseminar notícias falsas e disse que se candidatou como representante da oposição para defender as prerrogativas dos parlamentares. O poder corrompe, repito, mas o poder absoluto corrompe absolutamente. Peço aqui o apoio a todos aqueles que entendem que esta casa precisa manter, reforçar a sua pluralidade, devolver a dignidade a parlamentares que, inclusive, além de terem suas redes censuradas, andam por crime de opinião que não existe, por tornozeleira eletrônica no plenário. Isso é inadmissível numa democracia. Já o deputado Chico Alencar criticou o uso das emendas de relator do orçamento adotado na legislatura anterior e o movimento golpista que resultou na depredação dos prédios da Câmara, do Senado, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. O nosso parlamento foi fechado 18 vezes e dissolvido não pelos seus defeitos, e ele os tem, mas por ser um antídoto contra o autoritarismo e contra a autocracia. Portanto, o nosso repúdio absoluto a quem, daqui ou do exterior, planejou, tramou, estimulou, financiou e executou o golpe. Nós não podemos achar que isso é normal, é natural. Arthur Lira, por sua vez, recebeu a maioria absoluta dos votos depois de defender o diálogo no lugar de posições extremistas e elencar os projetos aprovados no seu mandato anterior a favor da economia, do combate à pandemia e dos direitos das mulheres. Ele disse que não terá uma postura de subordinação em relação ao governo e prometeu agir contra a judicialização da política. É preciso ter serenidade, é preciso desarmar os espíritos, é preciso arrefecer os ódios, é preciso respeitar a opinião diversa e compreender o Brasil real. E é na conversa, no debate civilizado e principalmente no voto que se constrói a maioria nesta Casa Soberana. Se eleito, jamais concordarei passivamente com a invalidação de atos por recursos de uma minoria em tribunais superiores. Depois de proclamado o resultado, Lira fez um pronunciamento no qual defendeu a política como maneira de conciliar posições divergentes e aprovar medidas benéficas para o país. No discurso, ele disse que não há espaço no Brasil para quem atente contra a democracia e defendeu punição rigorosa para quem depredou os prédios públicos. Também defendeu que cada um dos poderes desempenhe suas atribuições sem avançar sobre os demais e anunciou que a Câmara vai se empenhar para aprovar uma reforma tributária. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Política. O presidente da Câmara declarou que extremistas serão isolados da política.
O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou a coletiva que Arthur Lira concedeu logo após a eleição. Após ser reeleito presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira afirmou em entrevista coletiva que qualquer parlamentar que exagerar na sua maneira de atuar e que não esteja de acordo com o mandato vai responder no Conselho de Ética. Segundo ele, a Câmara tem obrigação de tomar posição contra qualquer ato de quebra de decoro. Para deixar claro que atos radicais, para deixar claro que a disputa que não seja das ideias, terão que ter um outro tratamento no Legislativo, muito focado no que aconteceu no dia 8 de janeiro. Dia 8 de janeiro não pode se repetir. Arthur Lira também afirmou que é preciso rever leis que autorizam que deputados questionem no Supremo Tribunal Federal resultados de votações do Parlamento. Segundo Lira, a judicialização da política é culpa do próprio Parlamento, mas para o presidente da Câmara deveria ser necessária uma representação mínima para poder questionar uma votação no Legislativo. A judicialização da política quem faz é o Parlamento, não é o Judiciário. O Judiciário ele é em Estado, ele pode julgar e pode não julgar, geralmente ele tem julgado, mas quem provoca é o Legislativo. A crítica não foi aos outros poderes, foi a nós mesmos. Tem que modificar a lei de ADIs, não é qualquer partido, tem que ter uma representação mínima. Lira também voltou a afirmar que a reforma tributária é prioridade no Parlamento. Para ele, é preciso o máximo de esforço para encontrar um texto de consenso e aprovar a proposta. Em relação a outras votações, Lira destacou que há pautas remanescentes do ano anterior, como medidas provisórias do governo Bolsonaro e que precisam ser votadas antes de perder a validade. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Um acordo feito pela maioria dos partidos elegeu todos os integrantes da mesa diretora da Câmara. Saiba quem são e o que fazem esses deputados na reportagem de Marcelo Larcher. Além de eleger o deputado Arthur Lira para mais um mandato à frente da Câmara, deputados e deputadas elegeram também os integrantes dos demais cargos da mesa diretora da Casa. Os cargos foram distribuídos a partir do mesmo acordo que permitiu a reeleição de Lira com 464 votos, votação recorde no parlamento. Dessa forma, foi eleito primeiro vice-presidente da Câmara o deputado Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo, com 458 votos. Ele já havia ocupado o mesmo cargo na presidência do ex-deputado Rodrigo Maia. O primeiro vice-presidente substitui o presidente em sua ausência e também é responsável por analisar requerimentos de informações e projetos de resolução. Além disso, ocupa a vice-presidência do Congresso Nacional. Apesar de ter feito parte do mesmo acordo que elegeu Arthur Lira, com o apoio do governo, Marcos Pereira disse que o partido dele não fará parte oficialmente da maioria na casa. Nós reconhecemos o resultado da eleição e declaramos a independência do partido. O partido atuará e ficará aqui no Congresso Nacional como independente em relação ao governo Lula. Pautas que forem importantes para a economia do Brasil e que não conflitarem com o nosso programa político, nós vamos aprovar. Por exemplo, a reforma tributária. Para a primeira secretaria, foi reconduzido ao cargo o deputado Luciano Bivar, do União de Pernambuco. A secretaria funciona como uma espécie de prefeitura da Câmara, com atribuições sobre os serviços administrativos e de pessoal. Também é responsável pelo envio de requerimento de informação a ministros e dá a palavra final sobre as despesas da Câmara. Luciano Bivar, eleito com 411 votos, disse que o acordo que permitiu a eleição da maioria dos cargos da mesa diretora a partir de uma única chapa, referendada pela maioria dos partidos, foi uma demonstração de democracia. Eu acho que isso foi muito bom, essa demonstração democrática que nós tivemos hoje, o consenso, o espírito do nosso presidente eleito, agora reeleito, Arthur Lira, de congregar todo. Para a segunda secretaria foi eleita a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, com 371 votos. O cargo trata das relações internacionais da Casa e é responsável, entre outras coisas, pela emissão dos passaportes dos deputados. Maria do Rosário, a única mulher eleita para a mesa diretora, disse que as deputadas estão unidas na luta por ocupar funções de responsabilidade. Nós chegamos aqui com 91 mulheres. É a maior bancada feminina de todos os tempos da história brasileira. Há também uma grande responsabilidade. Somos diversas, partidariamente, etnicamente, somos muito diversas, dos nossos estados, experiências, idades, mas tem uma coisa muito bonita, estamos muito unidas desde o primeiro momento. O deputado Júlio César, do PSD do Piauí, foi eleito terceiro secretário com 467 votos. A terceira secretaria trata da concessão de licenças médicas e de missões especiais de parlamentares. Já para a quarta secretaria, responsável pela administração dos apartamentos funcionais da Câmara, foi eleito o deputado Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia. Além da presidência da Câmara, o único cargo para o qual houve disputa foi o segundo vice-presidente.
O deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, foi eleito com 385 votos, contra 94 do deputado Luciano Vieira, do mesmo partido Estado, que se lançou como candidato avulso, ou seja, sem o aval do seu partido. O segundo vice-presidente substitui eventualmente o presidente e é responsável pela relação da Câmara com legislativos estaduais e municipais e pela análise dos pedidos de ressarcimento de despesas médicas dos deputados. Para Sóstenes Cavalcante, o acordo que chancelou a eleição da mesa é resultado da boa política e de diálogo com quem pensa diferente. Ele deu exemplo da boa relação que tem com a deputada Maria do Rosário, do PT, partido com o qual tem divergências, desde que ela o ajudou quando era relator da nova lei da adoção. A boa política se faz dessa forma, não abrindo mão dos seus valores, dos seus pensamentos, mas convivendo nas divergências para o bem comum do Brasil. Hoje, se a gente tem uma lei nova da adoção, eu devo muito e agradeci no dia da adoção aqui a Maria do Rosário, e hoje eu tenho a satisfação de estar compondo uma mesa com ela. Não vamos abrir mão do que a gente pensa, dos nossos valores, mas a gente tem que aprender a conviver. É isso que eu acho que o Brasil precisa. Nós não podemos mais viver de extremos, a gente precisa viver com harmonia, respeitando as diferenças. Também foram eleitos os suplentes, que substituem eventualmente os integrantes da mesa diretora. Na seguinte ordem: Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, Beto Pereira, do PSDB do Mato Grosso do Sul e André Ferreira, do PL de Pernambuco. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher. Votação. Com 239 votos, o deputado Jonathan de Jesus, do Republicanos de Roraima, foi eleito hoje como candidato a ser indicado pela Câmara dos Deputados para ministro do Tribunal de Contas da União. Ouça mais detalhes sobre a votação na matéria de Cláudio Ferreira. A escolha foi feita na primeira sessão do plenário da Câmara, depois da posse dos parlamentares da 57ª legislatura. A indicação ainda precisa passar pelo Senado. Aos 39 anos, médico, Jonathan de Jesus está no 4º mandato como deputado federal. Logo depois de eleito, o parlamentar declarou que sua missão no Tribunal de Contas da União vai ser reaproximar o órgão do parlamento. O nosso foco é o parlamento, é resgatar toda a origem do Tribunal de Contas, assessorar, auxiliar, estar junto com os prefeitos, orientar. Essa é a nossa batalha, foi para isso que eu pedi o voto para os colegas, para ser a voz da Câmara dos Deputados no Tribunal de Contas da União. 3 candidatos disputaram a vaga aberta com a aposentadoria da ministra Ana Reis, em julho do ano passado, por ela ter completado 75 anos de idade. Além do deputado Jonathan de Jesus, concorreram a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, e o ex-deputado Fábio Ramalho. A Constituição determina que dos 9 ministros do TCU, 3 são escolhidos pela Câmara, 3 pelo Senado e 3 pelo Presidente da República. O TCU acompanha a execução orçamentária e financeira da União. Dentro dessas funções, o órgão aprecia as contas anuais do Presidente da República e presta informações ao Congresso sobre essas análises. Os candidatos que disputaram a vaga fizeram campanha maciça durante os últimos dias, com banners espalhados pela Câmara e distribuição de folhetos aos outros parlamentares. Na sessão para a escolha do novo ministro do TCU, os 3 candidatos tiveram 10 minutos para pedir votos. O ex-deputado Fábio Ramalho lembrou a experiência de 8 anos como prefeito da cidade mineira de Malacacheta, na região de Governador Valadares, e os 16 anos como parlamentar. Me ajudem a ajudar o Brasil! Me ajudem a levar para o Tribunal de Contas justiça! Me ajudem a levar para o Tribunal de Contas um político que está indo para lá pela política, mas que estudou. Para mim estudar foi difícil, mas eu me formei em Direito para que um dia eu pudesse, de alguma maneira, usar esses conhecimentos para ajudar o povo brasileiro. A deputada Soraya Santos enfatizou a importância de que o novo ministro tivesse conhecimento técnico, mas que também representasse a diversidade do país, e deu exemplo de parcelas da população como as mulheres e os cadeirantes. Eu sou a voz que quero ser naquele tribunal para fazer aquela pergunta: quanto custa para o erário público aquela obra paralisada? Esse custo não é só econômico, esse é um custo social, é o custo do direito que a Constituição nos assegura com o olhar de quem tem
que levar o conhecimento naquele colegiado, que se nós somos iguais perante a lei, temos que ter um olhar diferenciado para aquela realidade. O deputado Jonathan de Jesus afirmou que os mandatos lhe deram tempo suficiente para aprender o papel de cada órgão e que nenhuma condenação por parte do TCU pode ser fruto de perseguição política. Somos representantes de um povo que nos cobra ações, projetos e apoio dos entes federativos para execução de obras, de ações importantes para melhorar as vilas, povoados, municípios, o Estado e o nosso Brasil. A votação foi secreta por meio de urnas eletrônicas, com 3 cabines instaladas no plenário da Câmara e 9 no Salão Verde. O deputado Jonathan de Jesus teve 239 votos. O ex-deputado Fábio Ramalho teve 174 votos e a deputada Soraya Santos teve 75 votos. Houve também 5 votos em branco, em um total de 493 votos de parlamentares. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. O ano legislativo foi aberto hoje, com sessão conjunta da Câmara e do Senado Federal. Durante a solenidade, os presidentes das duas casas reafirmaram a necessidade de diálogo contra atos extremistas. A reportagem é de Antônio Vital. Um compromisso com a democracia. Esse foi o tom dos discursos dos presidentes da Câmara e do Senado na solenidade de abertura do ano legislativo, 3 semanas depois dos atos golpistas que provocaram a depredação das sedes dos 3 poderes em Brasília. Os presidentes das duas casas do Congresso Nacional também apresentaram suas prioridades para 2023. Entre elas estão a reforma tributária, medidas voltadas para o crescimento econômico, o respeito às minorias e o fortalecimento do Sistema Nacional de Vacinação e do Sistema Único de Saúde, o SUS. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que a presença de representantes de todos os poderes é uma prova da força das instituições diante de ameaças golpistas. E o Congresso, para ele, tem a missão de contribuir para a pacificação do país. Este ano temos mais um desafio, não menos importante, que é o de contribuir para a pacificação nacional. Somos, por excelência, abertos para que o confronto de ideias e de visões de mundo sirvam para somar e não para erguer barreiras de ódio e revanchismo. No parlamento, adversários se respeitam e trabalham juntos em prol dos mais elevados interesses nacionais. Lira disse ainda que é preciso conciliar os objetivos econômicos e as prioridades sociais, e é onde entra a reforma tributária. Entre as pautas prioritárias para este ano destaco a reforma tributária e a aprovação de um novo paradigma fiscal. Não tenho dúvidas de que a simplificação do nosso sistema tributário terá efeitos positivos na arrecadação e na justiça social. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reforçou a necessidade de diálogo proposta por Lira e sugeriu um pacto pela democracia contra a intolerância para evitar atos como a depredação dos prédios, que ele classificou como ignóbil. Uma dessas medidas, segundo ele, seria o fortalecimento da educação. A polarização ideológica e a intolerância de qualquer espécie precisam urgentemente ser substituídas pelo espírito de união do nosso povo. Hoje, as famílias se encontram divididas, o país se encontra dividido e, como todos nós sabemos, país dividido não cresce. Pacheco também defendeu o respeito às mulheres, aos indígenas, assim como medidas destinadas a combater a fome e a miséria. E, ao lembrar o combate à pandemia, propôs o fortalecimento do SUS e do Sistema Brasileiro de Vacinação. Os desafios sanitários decorrentes da pandemia do coronavírus nos revelaram que, antes de tudo, precisamos intensificar o comprometimento do Estado brasileiro com a saúde pública. É nosso dever proteger e fortalecer o Sistema Único de Saúde e o Programa Nacional de Imunização, cujos inquestionáveis sucessos os tornaram amplamente referenciados e elogiados em todo o mundo. A solenidade de abertura do ano legislativo ocorre sempre no dia 2 de fevereiro. Além dos presidentes da Câmara e do Senado, os presidentes da República e do Supremo Tribunal Federal também apresentam suas prioridades para o ano. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.